Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho eterno até você. Estudo do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 7. Estivemos considerando os 3 primeiros animais e, na sequência, lendo a Santa Palavra de Deus, as Escrituras nos dizem: depois disto, diz o profeta, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Um animal espantoso. Observemos então que esse animal terrível e espantoso não tem classificação zoológica. A inspiração não achou na natureza animal algum para simbolizar o poder aqui ilustrado. Não bastaria o acréscimo de cascos, cabeças, chifres, asas, escamas, dentes ou unhas a qualquer animal encontrado na natureza. Esta potência difere de todas as outras e o símbolo é completamente diferente de tudo no reino animal. Poderia basear-se um volume inteiro no versículo 7, mas, por falta de espaço, somos obrigados a tratá-lo do modo mais breve aqui. Este animal corresponde naturalmente à 4ª divisão da grande imagem metálica do sonho de Nabucodonosor. As pernas de ferro. No comentário de Daniel, capítulo 2, versículo 40, temos algumas das razões que temos para crer que essa potência é Roma. As mesmas razões se aplicam à profecia que ora estudamos. Com que exatidão Roma correspondeu à porção férrea da imagem? Com que exatidão corresponde ao animal que temos diante de nós? Pelo espanto e terror que inspirava e por sua grande força, o Império Romano correspondeu admiravelmente à descrição profética. Nunca dantes o mundo tinha visto coisa igual. Devorava como com dentes de ferro e despedaçava tudo o que lhe opunha. Reduzia ao pó as nações sob seus pés de bronze. Tinha 10 chifres que, segundo se explica no versículo 24, seriam 10 reis ou reinos que surgiriam desse império. Como já se notou nos comentários sobre Daniel capítulo 2, Roma foi dividida em 10 reinos. Estas divisões são desde então mencionadas como as 10 divisões do Império Romano. No versículo 8, a Santa Palavra de Deus nos afirma: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel estava considerando os chifres do animal e notou um movimento estranho entre eles. Não podemos esquecer que estamos agora estudando o 4º animal. Outro chifre, a princípio pequeno e posteriormente mais corpulento que seus companheiros, foi subindo. Não se contentou com achar tranquilamente seu lugar e ocupá-lo. Tinha que empurrar a um lado alguns dos outros chifres e usurpar-lhes o lugar. 3 reinos foram arrancados diante dele. Um chifre pequeno entre os 10. Este chifre pequeno, como teremos mais tarde ocasião de notar mais amplamente, foi o papado. Os 3 chifres arrancados diante dele representavam os érulos, os ostrogodos e os vândalos. A razão pela qual foram arrancados foi sua oposição aos ensinos e pretensões da hierarquia papal, ou seja, do catolicismo. Neste chifre havia olhos, diz o profeta, como os olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Os olhos eram emblemas adequados de astúcia, da penetração, astúcia e as arrogantes pretensões de uma organização religiosa apóstata. Nos versos 9 a 10, a Santa Bíblia nos afirma:
Continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Notemos então aqui que o profeta então enxerga uma cena de juízo. Na palavra de Deus não se encontrará descrição mais sublime de uma cena mais inspiradora. Mas não somente as grandiosas imagens nos devem chamar a atenção. A natureza da própria cena exige nossa mais séria consideração. Aqui o juízo é apresentado. Sempre que se menciona o juízo, a reverência deve de modo irresistível ocupar todas as mentes, pois todos têm interesse em seus resultados eternos. Por uma tradução inadequada do versículo 9, certas versões criam uma ideia equivocada com relação aos tronos. A expressão foram postos resulta de uma palavra que no original não significa colocar sobre o chão, mas erigir. A palavra remi, que pode verter-se apropriadamente por lançar ou arremessar, como é claramente seu significado e, por isso, é usado para descrever o lançamento dos 3 hebreus à fornalha de fogo e de Daniel na cova dos leões. É a mesma palavra que está sendo usada. Mas outra tradução igualmente correta é pôr em ordem, como seria a colocação dos assentos do juízo aqui mencionados, ou um ordenamento semelhante ao mencionado em Apocalipse 4, versículo 2, onde a palavra grega tem o mesmo significado. Por isso são corretas as traduções de Daniel 7, verso 9, que dizem: foram postos uns tronos. Assim, define precisamente Gersênio, o radical remar, com referência a Daniel 7, versículo 9. O ancião de dias aqui é Deus o Pai, que preside o juízo. Note-se a descrição do Ser Supremo. Para os que creem na impessoalidade de Deus, é forçoso reconhecer que ele é aqui descrito como um ser pessoal. Mas ousam dizer que é a única descrição deste gênero na Bíblia. Não admitimos esta última afirmação, mas aceitando que fosse verdadeira, não se torna uma descrição desta classe tão fatal à teoria deles como se fosse repetida muitas vezes? Os milhares de milhares que ministram perante esse ser poderoso não são pecadores arrolados diante do tribunal, mas seres celestiais, os anjos que o servem diante dele dia e noite, cumprindo sua vontade. João viu os mesmos assistentes celestiais diante do trono de Deus e descreve a majestosa cena nestas palavras: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, diz o profeta de Pátimos, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5, versículo 11. Para compreender melhor estes versículos, é preciso compreender os serviços do santuário, porque o juízo aqui introduzido é a parte final do ministério de Cristo, nosso grande sumo sacerdote, no santuário celestial. É um juízo investigativo. Abrem-se os livros e os casos de todos são apresentados para serem examinados por esse grande tribunal, para que se possa decidir quais os que receberão a vida eterna quando o Senhor vier para conferi-la a seu povo. Outra passagem, lá em Daniel 8, versículo 14, atesta que essa obra solene está sendo realizada agora mesmo no santuário celestial. Na sequência, a palavra do Senhor Deus afirma, versículos 11 e 12, então diz o profeta: estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia.
Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Assim, então, chega-se o fim do quarto animal. Aos que creem que haverá, antes da vinda do Senhor, um milênio de triunfo evangélico e reinado de justiça em todo o mundo. Outros creem que haverá um tempo de graça depois que o Senhor vier e que durante este prazo os justos e mortais ainda proclamarão o evangelho aos pecadores mortais e os levarão ao caminho da salvação. Nenhuma nem outra destas teorias encontra apoio na Bíblia, segundo veremos. O quarto animal, terrível, continua sem haver mudança em seu caráter, e o chifre pequeno continua a proferir suas blasfêmias, encerrando seus milhões de adeptos nas ataduras da cega superstição, até que a besta é entregue às chamas devoradoras. Isso não representa sua conversão, mas sua destruição. Você pode checar isso em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8. A vida do quarto animal não se prolonga depois de desaparecer seu domínio, como ocorreu com a vida dos animais precedentes. Foi-lhe tirado o domínio, mas sua vida se prolongou por um tempo. O território dos súditos do reino de Babilônia continuava existindo, embora sujeito aos persas. Assim também sucedeu com o reino persa com relação à Grécia e a esta no tocante a Roma. Mas o que sucede ao quarto reino? O que o segue não é um governo ou estado em que tenham parte os mortais. Sua carreira termina no lago de fogo e não tem existência posterior. O leão foi absorvido pelo urso, o urso pelo leopardo, o leopardo pelo quarto animal, mas o quarto animal, amado ouvinte, não se fusiona com outro animal. Será lançado no lago de fogo. Continuando a leitura da Santa Palavra de Deus, versículos 13 e 14, a Bíblia continua dizendo: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A cena aqui descrita não é a segunda vinda de Cristo a esta terra, porque o ancião de dias não está nesta terra. E a vinda da qual aqui se fala é a do ancião de dias, ali, na presença do Pai. Um reino, domínio e glória são dados ao Filho do Homem. Cristo recebe o reino antes de sua volta a esta terra. Lucas 19, versículos 10 a 12. Portanto, esta é uma cena que sucede no céu e está intimamente relacionada com a apresentada nos versículos 9 e 10. Cristo recebe o reino no encerramento de sua obra sacerdotal no santuário. Os povos e nações que o servirão são os redimidos. Apocalipse 21, versículo 24. Não as nações ímpias da terra, pois estas são destruídas na segunda vinda de Cristo e pelo resplendor de sua vinda. Você pode checar isso em Salmos 2, versículo 9 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. De todas as nações, tribos e povos da terra, sairão aqueles que servirão a Deus com júbilo e alegria, e herdarão o reino de nosso Senhor. Quanto a mim, diz o profeta no versículo 15 a 18, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, disse o anjo, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino
e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.